Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você, meu amigo, irmão, companheiro, professor de escola dominical, amante da palavra de Deus. Bem-vindo para mais uma lição da nossa escola dominical, desta feita, a lição de número 3 deste segundo trimestre, que diz Dons de Revelação. Este é o tema da nossa lição, dessa terceira lição nesse segundo trimestre. O texto áureo está na 1 de Coríntios, capítulo 14, o versículo 26, que diz: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E a verdade prática: os dons da revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Amados, estamos vivendo um período escatológico ímpar. Aliás, todos os períodos escatológicos são ímpares. Mas este período que nós estamos atravessando é o período que antecede, de uma forma assim bem próxima, do arrebatamento da igreja. Nós somos a geração do arrebatamento. Creio eu, tenho esta fé e esta crença em Cristo, com base e fundamento na palavra de Deus, que os dias para o arrebatamento da igreja está muito próximo, e que esta geração será a geração, ou é a geração do arrebatamento. Nós, pelo que o Senhor Jesus tem nos mostrado e pelo que temos visto, quando analisamos a história, os acontecimentos históricos e a palavra de Deus, nós chegamos à conclusão de que estamos vivendo a última hora. Quando João, na sua primeira epístola, que ele escreve lá sobre filhinhos, é já a última hora, capítulo 2, da primeira de João, e o versículo 18, ele diz o seguinte, nesse trecho da palavra de Deus, diz o seguinte: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Os anticristos já começaram a aparecer. Alguns já anunciaram o anticristo do mundo político, já apresentaram, deram até nome. Outros já se intitulam, como agora apareceu em Israel. Tomamos conhecimento agora, neste mês de março, que um rabino foi recebido e apresentado como sendo o Messias. Logo, se este que está sendo apresentado, rabino, como Messias, ele é, pela Bíblia Sagrada, anticristo. E nós vemos que as coisas estão caminhando, estão convergindo para o mesmo ponto. Não faltou ensinadores que apresentaram vários homens do mundo religioso, do mundo político, como possíveis anticristo, como sendo, afirmando ser o anticristo. E o que nós sabemos? O que nós sabemos é que o Senhor Jesus advertiu sobre este evento. O Senhor falou também sobre os tempos e as estações. Esta estação que estamos vivendo, no sentido escatológico, estamos vivendo a primavera escatológica, o final da primavera escatológica. E o verão já está às portas. E no verão é o arrebatamento da igreja, e então acontecerá a grande tribulação, o período tribulacional, que não é para a igreja, segundo cremos, segundo a palavra de Deus, entendemos que não é para a igreja. Pois bem, neste tempo, neste momento, se faz necessário
esses dons que estamos a estudar, dons espirituais e ministeriais, se fazem necessário a igreja viver a essência, a realidade desses dons, entender, compreender, para que não sejamos enganados nesta última hora. Aqui nós vemos, segundo alguns estudiosos, ele tem levantado 3 categorias de dons, ali de 1 Coríntios, no capítulo 12 de 1 de Coríntios. Como já falamos aqui em outras ocasiões, que muitos limitam os dons do Espírito Santo, os dons espirituais, como sendo apenas 9, e nós já explicamos aqui em outras ocasiões que não são apenas 9, mas aqui o mais conhecido é esses aqui de Coríntios, né? Onde apresenta os 9 dons, e esses 9 dons divididos em 3 categorias, seria dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Os dons de elocução é a profecia, a variedade de língua e a interpretação das línguas, que é dons volitivos. E os dons de poder seria a fé, cura e operação de milagres ou maravilhas, operação de maravilhas, dons de poder, que tem uma relação direta com operação de milagres, coisas miraculosas, como nós vamos aprender nas próximas lições, onde estaremos comentando a esse respeito. Hoje ficaremos com a primeira categoria, por assim dizer, né? A primeira categoria dos dons, que é ou primeira classificação dos dons, que é os dons da revelação, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. O nosso texto está, obviamente, a nossa lição distribuída em 3 tópicos, um tópico para cada um desses pontos. Sabemos que o espaço da escola dominical não é suficiente para dissecarmos, para discorrermos com a profundidade que o tema exige. Mas, ao falarmos da palavra da sabedoria, o que seria a palavra da sabedoria? Ou o que vem a ser a palavra da sabedoria? Essa palavra da sabedoria, ela não é adquirida, nem a palavra da sabedoria, nem a palavra do conhecimento, são adquiridas pelo estudo sistemático, pela pesquisa, pelo intelectual humana. Não. Aqui o que está falando, claro, que quando a pessoa estuda, quando a pessoa pesquisa, quando ela vai a fundo, ela recebe, o Espírito Santo orienta, dá estudo, dá palavra, dá explicação, tudo bem. Porém, o que nós queremos dizer aqui para os irmãos é que trata-se de algo sobrenatural. Está falando do sobrenatural. E é aí que entra estas questões. A palavra da sabedoria, ela não é de origem humana, mas ela é de origem sobrenatural, de origem divina, de origem espiritual, que vem de Deus para nós. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós vimos ali o caso de José. José, ele teve ali a interpretação dos sonhos. O nosso comentarista, ele faz aqui essa abordagem. Ele teve, por exemplo, ele cita aqui, ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. A habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas, igualmente, é um admirável exemplo do dom da sabedoria no Antigo Testamento. Isto mostra que a sabedoria é algo que vem de Deus. Quando nós olhamos para Ezequiel, no capítulo 28, nós encontramos ali um embate, é traçado ali uma guerra natural, um rei natural e real,
Porém, o que o profeta Ezequiel, ele expressa no capítulo 28, é de algo sobrenatural. Fala de uma sabedoria sobrenatural. Quando ele fala, ali no capítulo 28 de Ezequiel, nós vamos encontrar que depois ele pega o rei de Tiro, uma personificação, uma exemplificação, uma comparação com o próprio, ou com a queda de Lúcifer. Agora, quando nós vemos aqui esse texto, eu acho ele muito interessante, que ele diz assim, no capítulo 28, ele diz a respeito do rei de Tiro: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste. Agora o profeta vai dizer o que diz o que acreditava o coração do rei de Tiro. Porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares. Ponto e vírgula. Aí vem o que o ponto e vírgula trata-se de um assunto que é contraposto na sequência, na mesma frase. E não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Aí no versículo 3, eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da sua sabedoria, do teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e elevaste o teu coração por causa das tuas riquezas. Aqui nesse ponto, o Senhor está falando, e aqui alguns intérpretes fala, quando vai fazer a escala dos sábios, diz que Satanás era mais sábio que Daniel. Não, Satanás não, porque aqui está falando de um homem que estava possuído pelo espírito de Lúcifer. No entanto, no quesito humano, porque está falando de um humano, ele era mais sábio que Daniel no tocante à sabedoria humana. Porém, a sabedoria de Daniel era um dom sobrenatural de Deus sobre ele. Por isso que Deus fala aqui, o profeta dizendo, tu és mais sábio que Daniel, no comparativo humano. Mas agora a sabedoria de Daniel estava acima, porque era o sobrenatural. E nós vamos entender isso. Quando chegamos aqui no versículo 6, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimo o teu coração como se for o coração de Deus, por isso, eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, e mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, mancharão o teu esplendor, e eles te farão descer a cova, morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Nessa explicação aqui, nós vemos o confronto, um homem que no seu coração literalmente acreditava ser Deus. E o profeta expõe aqui a mensagem profética. E no comparativo humano, ele era superior a Daniel. Agora, veja bem, lá no capítulo 28, nós falamos aqui
que a respeito de Etibaal, este era o rei de Tiro, Etibaal. Já agora no capítulo 29 do mesmo profeta Ezequiel, nós vamos encontrar no versículo 18 a seguinte explanação: Filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro pelou, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa, e isto será recompensa para o seu exército. O que eu quero dizer com isso a respeito da sabedoria de Daniel? Ali nós vimos o Senhor falando que o rei de Tiro, enquanto homem, era mais sábio que Daniel. E ele estava possuído pelo espírito de Lúcifer. Agora, quem era o conselheiro de Nabucodonosor? Daniel. A palavra que Daniel recebia, ou melhor, transmitia ao rei Nabucodonosor, ela vinha diretamente de Deus, do Senhor Jeová. Era um dom sobrenatural. E por isso, com esta sabedoria, com esta orientação, e estratégia, é que Nabucodonosor venceu e destruiu o rei de Tiro. E aqui Deus fala da recompensa que ele daria para o rei Nabucodonosor pelo trabalho prestado contra Tiro. Isso fala do dom da sabedoria manifesto em Daniel. Então o dom da sabedoria, ele não é adquirido nos bancos universitários, nos bancos de escolas, mas adquire-se de joelho aos pés da cruz. Na humilhação, na humildade, é que nós recebemos o dom da sabedoria para assim exercer para o crescimento da obra do Senhor Jesus. Assim também, nós podemos ver que o dom da ciência, ou do conhecimento, a palavra da ciência ou a palavra do conhecimento, depende da versão, a palavra da ciência, da mesma sorte, ela não é de origem humana, de origem natural, mas ela vem de uma fonte celestial, ela vem diretamente das mansões celestiais. O segredo de Deus é revelado no coração do homem. Aqui a palavra da sabedoria tem a ver para resolver coisas difíceis, coisas que não se sabe, que não tem, por exemplo, o caso de José. O Senhor deu a José a palavra da sabedoria para que ele transmitisse a Faraó. No caso de Daniel também, nós podemos ver na questão da palavra da ciência, nós vemos aqui um exemplo, é que dois fatos. Daniel, em Babilônia, logo no começo do livro, no capítulo 2, quando o rei babilônico, Nabucodonosor, teve um sonho, e ali estava a revelação escatológica dos impérios, dos grandes impérios que viria e que viria depois dele. E esta revelação, ela foi dada a Daniel. Junto com seus 3 amigos, eles oraram, e o Senhor deu a Daniel o sonho e a interpretação deste sonho. Isto é a palavra da ciência. Ciência. A ciência traz aquilo que está oculto, que está fora do alcance humano. Não é pelos hackers da vida, pelas escutas ilegais da vida, não. É o Espírito Santo que revela as coisas ocultas. No caso de Eliseu,
que passa lá em 1 Reis, em 2 Reis, melhor dizendo, 2 Reis, 1 Reis fala do ministério de Elias, no 2 Reis, segundo livro de Reis, fala eminentemente do ministério do profeta Eliseu. E Eliseu, então ele fala ao rei de Israel: guarda-te de passar por esse e por aquele lugar. E isso aconteceu mais de uma vez. E o rei da Síria, então ele pergunta: mas quem de nós, do nosso meio, é pelo rei de Israel? Aí um dos seus serventes diz a ele: não sabes tu que o que tu falas na tua câmara de dormir, o profeta Eliseu conhece? Glórias a Deus. E então ele pega o seu exército e vai atrás de Eliseu. E quando ele chega, o moço de Eliseu sai para fora e ele vê o monte onde estava cercado pelo exército da Síria. E ele pergunta, e o moço fala, fica assombrado, e acorda Eliseu. Eliseu, tranquilamente, ele ora a Deus e fala: Senhor, abre a vista desse moço. E o Senhor abriu a visão do moço, e ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo protegendo Eliseu. Nós vemos aqui a palavra da ciência. Deus revela as coisas ocultas, não é a adivinhação. Não é adivinhação. E hoje nós temos no nosso meio muitos adivinhos. E isto não é dom de Deus. Neste caso, nós vemos Deus revelando o que estava oculto para Eliseu. Assim como revelou para Daniel o sonho de Nabucodonosor. Assim como Deus revelou para Pedro, quando Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos, versículo de 1 a 5, que Ananias, ele vende uma propriedade, combina com a esposa e retém uma parte para si. O problema não estava nele reter uma parte para si, o problema estava nele não mentir. Se ele tivesse feito o voto: olha, nós vamos vender a nossa propriedade, um exemplo, né, por 10, e nós vamos reter 5, e vamos fazer a doação de 5, glória a Deus, amém. Mas não, ele mentiu para o profeta, para o apóstolo. Não foi por 10, foi por 5. 5 forças de expressão, que a Bíblia não diz quanto. E reteve parte da herdade. E agora ele chega para Pedro e diz: e está aqui a herdade e tal. E ali ele mente para o Espírito Santo. Mente. E nós vemos aqui Pedro, ele diz o seguinte: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Retiveste parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. O que é isso? O dom, a manifestação do dom da ciência, o que está por trás da cortina, o que está por trás da parede, que ninguém vê, mas o Espírito Santo revela, o Espírito Santo mostra. E esse dom é necessário ele ser manifesto na igreja nesta última hora. A palavra da ciência, as revelações, porque isto protege e livra a igreja do Senhor Jesus de ser ela iludida, de ser ela enganada pelos espertalhões da atualidade. Daí a palavra da sabedoria e a palavra da ciência.
a palavra da sabedoria. O Senhor dá uma palavra em momentos difíceis, em situações difíceis. O Espírito Santo dá na mente o que falar, como falar e quando falar. Palavra da sabedoria. E esta palavra normalmente ela vem numa situação difícil e traz uma solução que parece fácil, que ninguém via. Mas Deus sempre tem uma saída, uma via de escape, que nós não estamos vendo. Via de regra não vemos e não sabemos. Mas o Espírito Santo, através da palavra da sabedoria, revela. E a palavra da ciência, ou a palavra do conhecimento, é quando alguma coisa está sendo feita às escondidas, oculto. E então vem a manifestação dos dons e mostra o que está sendo feito, da maneira que está sendo feito, e a reprova de Deus. Como aconteceu com Ananias e como aconteceu com a sua mulher Safira, que ambos morreram por mentirem ao Espírito Santo. Discernir ou discernimento dos Espíritos, que é o terceiro dom desta primeira categoria, os dons de revelação. Discernindo os Espíritos. Em 1 João capítulo 4, e o versículo 1 diz: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O discernimento de espírito é muito importante para esse tempo que antecede a vinda de Cristo, onde aparecem os adivinhos, os adivinhadores, os prognosticadores das coisas. Como há poucos dias, uma mensagem profética tomou conta da internet, dos grupos de WhatsApp, dizendo que no dia 30 de março, 31, não sei, passaria o anjo da morte, que aconteceria algo sobrenatural. Depois a pessoa vem a público e pede desculpas. O que é isso? Muitas vezes é falta de discernimento. Às vezes a gente ouve, as pessoas vêm nos procurar e contar: e agora, pastor? Calma. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Veio aquela onda de 2012, fizeram até filme, que alguma coisa ia acontecer em 2012, não aconteceu nada. Esses prognósticos catastróficos, nada mais é que o espírito do engano, o espírito do anticristo, para enganar as pessoas. Mas aí a igreja precisa do discernimento, para não ser levado por esses ventos, por esses movimentos, ou por essas falsas mensagens, falsas profecias, falsos profetas. Aqui nós encontramos a expressão que traz aqui o discernimento do grego, diacrisis, que significa julgar através de, distinguir. Stanley Orton, ele faz a colocação: se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Aqui nós vemos o que é o discernir os espíritos. De acordo com João 4:1, 1 João 4:1, provai e vede se o Espírito é de Deus. Porque a Bíblia também diz que o inimigo, ele se mascara, se transfigura como o anjo de luz, para enganar, se possível for, os escolhidos. Nós temos visto muitos, às vezes, a falta de discernimento,
a falta de discernimento, porque existem três origens: a origem carnal, a origem do diabo e a origem de Deus. Dessas três fontes sai a mensagem profética. Já vi muitas coisas, e quero eu compartilhar aqui uma experiência que nós tivemos. Já pastoreio desde o ano de 1992, que exercemos o pastorado. E numa das congregações onde passamos, havia ali um espírito de profecia, um espírito enganador, um espírito falso, de profecias falsas, profecias da carne e profecias do demônio. E nós chegamos nesta congregação onde estava no auge dessas profecias satânicas e carnais. E ali nós vimos, começamos a ensinar a igreja a respeito de julgar e discernir, como que buscar a Deus discernimento, para não ser levado. Porque ali havia pessoas que traziam uma profecia, aliás, que trazia, não, trouxe uma profecia, dizendo que um irmão, um obreiro da igreja, teria que adulterar para que Deus pudesse cumprir na vida dele a promessa. Que profecia é essa? Isso é do demônio. Não precisa nem ter o dom para discernir, porque todo o julgamento profético é de acordo com a palavra. Deus não manda ninguém cometer adultério, Deus não manda ninguém cometer assassinato, cometer roubo, para poder ser abençoado depois. O nosso Deus não é Deus de confusão, mas as pessoas pensam, às vezes na outra, como que eu vou dizer, simplicidade, na falta de conhecimento da palavra, de ensino da palavra, se deixa levar por esses erros absurdos, por essas coisas terríveis que destrói a igreja. Graças a Deus, Deus nos deu graça naquela congregação e nos deu vitória, e aquelas pessoas que vivia de profecia em profecia, dizendo: não dê ouvido ao homem, mas a Deus, não ouço o homem, eu ouço a Deus. Irmãos, oramos a Deus, colocamos a igreja para orar e ensinamos a igreja, e Deus deu vitória e acabou com aquela casta de demônio que atuava naquele lugar, e Deus abençoou e trouxe um grande avivamento. Nós precisamos o discernir espírito. Primeiramente nós temos que consultar a palavra. Profecia que vá contra a palavra de Deus não é de Deus, ou é do homem ou é do diabo. Existem mensagens que vêm apenas do emocional da pessoa, ela se envolve no problema e acaba profetizando na emoção. Temos que ter discernimento para entendermos o que é Deus e o que não é Deus. O dom do discernimento é um dos principais dons que a igreja precisa ter nesta última hora. A igreja precisa deste dom, o dom do discernimento, para não ser levado a roda por esses ventos doutrinários. Às vezes, as pessoas julgam o profeta. A Bíblia não nos manda julgar o profeta, mas a profecia. Julgar a profecia e não o profeta. Mas dá também os detalhes de como nós devemos fazer isso. A Bíblia diz: pelo fruto se conhece as árvores. Porque o dom não é salvação.
não é sinônimo de salvação. Dom espiritual é para edificação e fortalecimento da igreja. Mas o sinônimo de salvação são os frutos espirituais. Os frutos. Se uma pessoa não tem fruto, e o fruto tem a ver com o caráter. Se o caráter é comprometido, se o caráter é ruim, certamente, aquela fonte é uma fonte ruim. O Senhor Jesus falou das árvores. Pelo fruto se conhece a árvore. E disse mais: muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós profetizamos, evangelizamos, curamos, fizemos maravilhas em teu nome. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Eis a razão de estarmos hoje ligados na palavra, através do Espírito Santo de Deus. Conhecendo a palavra da sabedoria. É aquela palavra, o Senhor diz aos seus discípulos, quando for arrastado e levado diante dos juízes, diante dos reis, diante das autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque o Espírito Santo vos dará palavra nesta hora, palavra da sabedoria. O Senhor disse mais: nós temos a palavra do conhecimento, ou a palavra da ciência, que são aquelas, como já dito, que revela, que mostra as coisas que estão ocultas atrás da parede, por trás da cortina. O Senhor revela através da palavra da ciência, do conhecimento. Não é para satisfação de curiosidade humana, mas para a edificação da igreja do Senhor Jesus. E por fim, o discernimento de espírito, porque com discernimento de espírito é que nós vamos identificar o que é de Deus, daquilo que é da carne, que é do homem, daquilo que é do diabo. Porque são os três agentes que operam neste mundo: o homem, o diabo e Deus. Então nós vamos, na condição humana, o inimigo pode querer disputar para nos tirar da presença do Todo-Poderoso. Mas em Cristo Jesus, com a graça, a virtude, a unção do Espírito Santo, estejamos nós guardados e busquemos de Deus a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, e buscamos também o dom de discernir os espíritos. Que Deus vos abençoe e vos guarde em nome do Senhor Jesus Cristo.